inicial que eu quero compartilhar com os irmãos hoje se encontra em Salmos 1, capítulo 1, versículo 6. Glória a Deus. Amém? Amém, glória a Deus, aleluia. A verdadeira felicidade. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus e que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não juntam com os que zombam. Juntam-se com os que zombam de todo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e na lei eles meditam dia e noite. Essa pessoa são como árvores que crescem na beira do riacho. Eles dão fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essa pessoa fazer dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como a palha que o vento leva. No dia do juízo eles serão condenados e ficarão separados do que obedecem a Deus, pois o Senhor dirige e abençoa a vida daquele que lhe obedece. Porém, o fim dos maus são a desgraça e a morte. Amém. Amém, glória a Deus. Quero falar para os irmãos, como está escrito aqui no começo, que a verdadeira felicidade encontra-se, nas minhas palavras, na lei do Senhor. Como é maravilhosa a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Glória a Deus. Aleluia. Tem outro trecho aqui que eu quero esclarecer para os irmãos, tentar esclarecer para os irmãos, que fala bem aqui, ó. E as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essa pessoa faz dá certo. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar para os irmãos que às vezes na nossa vida o que não está dando certo não é porque não é pela vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu peço a vocês que leiam mais um pouquinho antes, que tem escrito aqui, ó. E eles darão fruto no tempo certo. Glória a Deus. Amém? Às vezes não está dando certo agora, a gente está tentando, mas no momento certo, no tempo certo, Deus há de prover nas nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, irmão, é isso. Aleluia. Convido os irmãos para estar todos de pé e darmos início à oração. Amém. Sim. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor Jesus Cristo, reunidos, Pai amado, reunidos, Pai amado, na Sua presença, Senhor Jesus. Pai, ensina-nos, Pai amado, verdadeiramente, Senhor Jesus, as coisas que agradam a Ti, Senhor Jesus. Pai, não nos deixa, Senhor Deus, depositados na nossa fé e a nossa felicidade, Senhor Deus, em coisas que vão e vêm, Senhor Jesus. Mas que realmente, Senhor Deus, a nossa felicidade seja na Sua graça, Senhor Deus, nas Suas palavras conosco, no Seu direcionamento, Senhor Jesus. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor também protege e abençoe aqueles que não poderem estar aqui hoje, Senhor Deus, mas que conhecem as Suas palavras, Senhor Deus, e que as nossas orações, os nossos pedidos, Pai amado, de ajuda, alcance até eles, Pai amado, nesta noite maravilhosa, Senhor Jesus. Oh Deus, eu agradeço muito, Senhor Jesus, por estar aqui hoje, Senhor Deus, nessa oportunidade, Senhor Jesus. Que já recusei muito, Senhor Deus, mas de coração quebrantado, Pai amado, porque nunca me achei capaz, Senhor Jesus, de estar aqui, Senhor Deus, e falar alguma coisa aos irmãos, mas obrigado também pelo tanto que o Senhor tenha quebrantado, Senhor Jesus, o meu coração sobre essas coisas, Pai amado. E no tempo certo, Senhor Jesus, há de sair todo medo, Senhor Jesus, todo
pavor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Convido os irmãos que tenham um testemunho abençoado a compartilhar na igreja. Receba o irmão Paulo com palmas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja da paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. O testemunho que eu tenho para contar, acho que quem me acompanha aí pelas redes sociais viu que na semana passada eu perdi minha carteira, né? E na hora que eu vi que eu perdi, eu meti a mão no bolso e eu ia agora, meu Deus. A única coisa que eu fiz foi: e agora, Senhor? E aí na hora eu voltei para procurar, e na hora eu ouvi a voz de Deus falando: procure as câmeras, né? E procurei, né, as câmeras, procurei o gerente, eles deixaram eu tirar a foto, não me cederam as imagens, mas deixaram eu tirar a foto no celular dele e filmar. E graças a Deus nós conseguimos identificar a pessoa, porém, né? E aí eu fiquei só em oração e aguardando, mas sabe quando vem aquela paz, aquela confiança que tudo vai dar certo? E esperei no sábado, não deu certo, eu até fiquei nervoso, fui até na porta da delegacia e eu fui na delegacia errado, não sabia que tinha mudado, e voltei para casa meio frustrado, mas Deus colocou paz em meu coração. E no domingo também, no domingo eu fui lá na casa da minha mãe e minha mãe, minha tia, falou para mim: não, se acalma, vai dar tudo certo, você vai encontrar. E aí na segunda eu fui na delegacia, fiz a ocorrência que eu perdi meus documentos. Quando foi na segunda à tarde, o rapaz foi lá na porta do meu serviço. Aí vai eu na terça na delegacia de novo cancelar o boletim de ocorrência, né? Mas o que eu quero deixar para a igreja é que mesmo quando a gente vacila os nossos pés, o nosso Deus não vacila. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus sempre tem uma câmera no lugar certo, Amém. um pensamento na hora certa, alguém que vai nos auxiliar a fazer o que é correto e até colocar uma pessoa para achar, né? E levar de volta para o caminho, né? A nossa confiança tem que sempre estar no Senhor, tem que sempre estar nele. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Tem Deus. mais alguém que ouve o testemunho abençoado? Receba o Amém. irmão. Glória a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso, tremendo, meu. Companhia da igreja com a Santa Paz do Senhor, né? Amém. Deus é tremendo, né? Tem testemunho todos os dias, né? Mas tem testemunho hoje que nós levantamos, estamos bem, graças a Deus, né? Todo mundo almoçou, barriguinha cheia. Então é um testemunho para o Senhor Jesus, né? Deus é maravilhoso. Mas tem casos de exceções, né? Amém, Jesus. Gente, mas eu queria falar o seguinte. Já tem uns dias que eu ando orando, né? Inclusive a pastora falou assim: vigia, né, crente? Eu falei: tudo bem, estou vigiando. Então eu estou pedindo muito a Deus porque às vezes eu sou grossa sem querer ser grossa, e eu acabo sendo grossa. Às vezes eu estou conversando, a pessoa fala: nossa, tu é grossa, né? Eu falei: você, o perdão me muda. Eu ando pedindo muito, Senhor, isso ultimamente, para me transformar de dentro para fora. E que o Senhor me faça ver mais com o olhar espiritual do que o carnal. Porque se a gente for ficar vendo o carnal, meu irmão, misericórdia, Senhor. Principalmente no ambiente onde eu trabalho, né? Eu preciso muito que o Senhor me transforma de dentro para fora. Me faça mais ter visão espiritual do que o carnal, né? E eu pedi muito isso para Deus. E graças a Deus, eu estou sentindo a agir de Deus na minha vida aos pouquinhos, né? Eu estou me sentindo mais leve, eu estou sentindo... quando eu vejo que aí está errado, né? Então o Espírito Santo está me conduzindo e eu peço aos irmãos em oração, né? Que ele, cada vez que passa, ele me conduza mais. Porque às vezes eu faço coisa que para mim foi nada, mas para a pessoa que ela foi horrível, né? Então, aí eu tenho pedido muito isso para Deus. E hoje tem um domingo maravilhoso, graças a Deus. Tem o Paulo Vico lá em casa, foi um amigo dele lá para lá também. Disse que lá na casa parece a casa da avó dele, que é sentir em casa. Eu falei: amém, né? Desse final de semana eu passei com os meninos, com o Davi Miguel, e foi muito bom, graças a Deus. Que o Senhor permaneça ali sempre, repita, que é muito maravilhoso, é muito bom, tá? E é isso que eu tenho para falar para os irmãos. E agradeço a oportunidade.
Senhor, amém? Amém. Senhor Jesus. Eu precisei resolver algumas coisas essa semana e eu fiquei impactada com uma imagem que eu vi, sabe? Eu estava saindo do mercado e é algo assim. Eu sei que tem gente que vai falar assim, nossa, o que tem demais? Mas tem, sim, porque hoje está tão difícil de você ver jovens sedentos por Deus. Aleluia. E eu saí do mercado e tinha uma rodinha assim, sabe, de jovens orando na calçada. Glória a Não sei se Deus. eles se encontraram, não sei, mas assim, pelo fato, sabe, deles serem jovens e eles estarem ali e tirarem um momento para orar ali, não importa qual que é o motivo, sabe? Você não tem vergonha, porque hoje você manda um jovem no mercado comprar uma pasta de dente e eles ficam morrendo de vergonha. Ai, mãe, misericórdia, tem que ser eu mesmo, sabe? E quando se fala de servir a Deus em qualquer lugar, né? Adulto anda passando essa vergonha na gente. Vamos, olha aqui comigo. Nossa, mas aqui no meio da rua ainda usa a Bíblia contra a gente ainda. Não, a palavra diz que a gente tem que entrar no quarto e fechar a porta. Mas aí eu conheço Deus pela Bíblia que também fala orar sem cessar, né? Sem cessar. Então é em todos os lugares, o tempo todo a gente tem que estar em constante oração. E eu não sei qual é o mistério de Deus ainda, mas eu acho que é a resposta de Deus para alguém aqui. Porque esses dias eu ando com muita dificuldade para dormir devido às dores, né? No joelho, que me deu uma paz uma semana para me alegrar, só que agora voltou de novo e voltou com força. Mas eu tive a oportunidade de estar numa live na madrugada e, na verdade, eu fui para uma live que eu gosto de participar dela porque ela ensina técnicas de canto e tal, e eu tenho pedido para o Senhor me ajudar, né? Me aperfeiçoar, melhorar, que voz a gente não tem, mas a gente é esforçado, né? E dentro dessa live eu estava orando por um assunto um dia e entrou uma moça para louvar e o hino que ela louvou foi justamente a respeito daquilo que o Senhor estava falando no meu coração, sabe? Porque não sei vocês, mas desde o culto de Santa Ceia, Deus me pegou assim de uma forma tão tremenda, sabe? Falando a respeito de comunhão, partir do pão, depois que eu entendi o quão grandioso é, né? O quão mais profundo é do que simplesmente comer um pedacinho de pão e tomar um cálice de vinho, tem me impactado bastante. E eu creio que quando o Senhor ele quer trabalhar em uma área da nossa vida, ele começa a nos cercar de todos os lados, né? E essa moça ela começou a cantar um hino falando a respeito do partir do pão, de quando os servos do Senhor após a crucificação iam desanimados pelo caminho para Emaús. E os dois iam conversando, né, a respeito do que tinha acontecido, o quão triste que foi Jesus crucificado. Eles esperavam uma coisa, mas foi outra. E lá no final da caminhada, oh meu Deus, aleluia, eles reconheceram o Senhor no partir do pão. E eu meditando a respeito dessas coisas, e o hino que ela louvou foi justamente a respeito dessa palavra, sabe? Isso me impactou. E aí eu comecei a seguir ela, e ela começou, ela abre umas lives com os amigos dela, são muito jovens. E eles assim, conversam de coisas aleatórias, mas chegam a um determinado ponto, sabe? Que eles começam a louvar, e eles começam a ministrar. E, gente, eu passei algumas horas muito boas com eles esses dias. Glória a Deus, aleluia. E eu tenho pedido tanto para Deus, Senhor, visita os meus filhos, que eu possa ver os meus filhos assim, sabe? Reconhecendo a fraqueza deles, reconhecendo que sem Deus eles não são nada, e buscando o Senhor nessa intensidade, nessa vontade. Porque hoje a pressão da religião ela é muito grande em cima da gente. Imagina em cima dos nossos filhos, imagina em cima dessa geração que está vindo depois de nós. E hoje, inclusive, tinha um rapaz que ele estava e falou assim: gente, eu sou um aprendiz cristão. Eu achei isso tão lindo, porque assim, ele tem temor daquilo que ele vai fazer, sabe? Ele, gente, olha, eu faço isso, tá certo. Ele, assim, querendo se consertar, querendo se corrigir. Então, assim, buscando com vontade quem sabe um pouquinho mais que ele. E aí eu volto confirmar, desculpa estender um pouquinho no Brasil, mas eu preciso muito falar
eu volto a confirmar aqui com os irmãos mais uma vez. Já foi falado na quarta-feira aqui, sabe? Às vezes a gente acha que o que a gente sabe não é nada, é insignificante, mas tem gente que sabe muito menos que a gente e tá aí querendo ensinar outras pessoas, sabia? Que ele faz, lembra o que eu fazia? As coisas que ele aprende, ele abre lá, ele lá na conta dele lá e ele vai ensinar para outras pessoas que sabem menos do que ele. E aí eu vou te responder de novo, Jennifer, com todas as letras, assim, você não tem dúvida, sabe? Aquilo que você e o Apolo estavam fazendo lá, não era só para vocês aquilo. Mas aí, minha filha é uma bênção, ela já pensa lá na frente, sabe? Eu estou falando aqui do momento de oração, de compartilhar o que está se aprendendo, ela já está pensando lá no seminário, está pensando lá na faculdade. E assim, é coisa simples. Coloca lá no grupo aquilo que vocês estavam compartilhando entre si. Incentiva outros casais que estão aqui, os maridos orar pelas esposas, as esposas orar pelos maridos. Amém. Fez diferença na sua vida? Porque na minha fez. De acompanhando vocês, fez muita diferença. Você está entendendo agora? É o pouco, é o simples, é com quem está perto. Porque é compartilhando com quem está perto que vai longe. Uma coisa que eles enfatizaram muito, sabe? Que às vezes as pessoas chamam eles no privado e falam assim: nossa, eu vi a sua live. E a gente da Bahia, a gente tá na Espanha, a gente que tá, sabe, lá no Rio de Janeiro. Aí, de repente, a gente tanto de Brasília, aí entra lá uma goiana velha no meio dos jovens lá para entender o que o Senhor está falando com a gente. O que o Senhor está falando com a gente. E a gente tem dificuldade de vir aqui dar um testemunho, gente. Isso é vergonha para nós. Aleluia. Isso é vergonha para nós. Tem que doer no nosso calo. Tem que ferir a nossa alma isso. Porque se a gente está perdendo essa vergonha, sabe? De não ter um testemunho para dar. De não querer. Não estou falando de quem não pode não. Pelo amor de Deus, não se ofenda. Estou falando de não querer participar de um culto. É vergonhoso para nós. De não querer compartilhar uma oração dentro da nossa casa. Ah, mas minha esposa me olhou de cara feia hoje de manhã. Hoje ela não vai receber oração, não. Ah, mas meu marido não trocou a lâmpada. Hoje ele não vai receber oração, não. Ah, meu filho hoje foi desobediente. Não fez nada que eu fiz. Hoje eu não vou orar com ele, não. Sabe? É as coisas simples. Começando de perto. A gente está querendo alcançar tão longe, mas a gente não está fazendo nem aqui perto. Nem aqui perto, nem com um pouquinho a gente está fazendo. Aí como que a gente vai alcançar multidões? E tem gente sedenta. Tem gente sedenta. Aí que a gente vê, né? Em algumas igrejas assim, tão pouquinha gente, e onde tem movimentão, você vê aquele tanto de gente, né? Mas ainda tem gente sedenta. Tem crente morrendo dentro da igreja porque está sedento, está querendo aprender. E se a gente tem essa vontade, esse amor para ensinar, vamos nos movimentar, né? Vamos acreditar que ainda tem gente que quer. Se nós queremos fazer, tem gente que quer aprender também, sim. Então não vamos desistir, não vamos desanimar de convidar, de chamar o amigo, de chamar o vizinho, de vir mais cedo aqui bater de porta em porta que seja. Mas não vamos desistir de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque é isso que está em comunhão. É partir o pão. Deus, Jesus, ele não deu um pão para cada um. Ele pegou um único pão e compartilhou com todos que estavam sentados na mesa. Amém? Glória a Deus e a graça. Amém, Senhor Jesus. Irmãos, eu tenho um testemunho para compartilhar com vocês, porém ele ainda não está totalmente pronto. Vou compartilhar com esse irmão quando estiver pronto, tá? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Eu estou ministrando dízimo e oferta. Eu quero estar lendo Atos 20 e 35.
tem-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz: mais bem-aventuradas as coisas que dar do que receber. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero agradecer, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito com nossas vidas, Senhor Jesus. Pai, abençoa também, Senhor Deus, todos os irmãos que têm contribuído, Senhor Deus, para a sua obra, Pai. Para a sua obra se manter de pé, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Jesus, a todos eles, Pai amado. Senhor, abençoa também a casa deles, Pai amado. Porque muitas das vezes, Senhor Jesus, está precisando, Senhor Jesus, da sua bênção, da sua presença lá neste lugar, Senhor Jesus. Eu peço, Santo Deus, que o Senhor, Pai amado, possa estar visitando, Senhor Deus, a todos esses lares, Senhor Deus, abençoando cada vez mais, Senhor Deus, para podermos estar melhorando cada dia mais e mais, Senhor Jesus, a sua obra, Pai amado, neste lugar, Senhor Deus. Pai, abençoa também, Senhor Deus, a todos aqueles que estão aqui, Senhor Deus, que somos pouco, Pai amado, mas que futuramente, Senhor Deus, que o Senhor possa nos qualificar mais para aqueles que estão ouvindo, Senhor Deus, sedentos da sua palavra, Senhor Jesus, e podemos satisfazer, Senhor Deus, não por nós mesmos, Senhor Deus, mas sim transmitindo a sua presença e as suas palavras, Senhor Deus, para todos aqueles que têm necessidade, Senhor Deus. Pai, assim eu oro, Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Convidei a igreja para toda de pé. Tua palavra trouxe salvação, um discernimento e humildade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue derramar. Guardei os meus pés, o meu coração. Candiga estou, segurando a espada na mão, que até os tempos
Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem pelos bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perder seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus
cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. A gente está orando e quem trouxe a sua palavra, dizer amém em Provérbios 3:5. Palavra. Quem trouxe a sua Bíblia, dizer amém em Provérbios 3:5, amém? Provérbios 3, palavra bastante conhecida, mas cada vez Deus fala diferente conosco, amém? Senhor, e eu quero pedir a irmã Heloísa para me dar uma forcinha também. Se a senhora puder abrir em Salmo 56, isso, Salmo 56, 3. Enquanto isso, eu vou estar orando. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco na tua presença mais uma vez para falar da tua palavra, falar do teu amor, da tua misericórdia para conosco. Senhor, me direcione, me dê sabedoria, Pai, para falar da tua palavra, do teu amor, Senhor. E não seja eu falando, mas o teu Espírito através de mim, Senhor. Enquanto a palavra sai da minha boca, Senhor, ela acerte os corações dos meus irmãos, Senhor, trazendo vida, misericórdia, graça, luz, Senhor, para que eles venham estar fortalecidos na tua palavra, Senhor, que independente de qualquer situação, Pai, a confiança nossa possa estar em Ti, ó Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu falo 56. 56? Isso. E Provérbios 3:5. A palavra do Senhor em Provérbios 3 nos diz assim. 56? Isso. 56. Não, 56. A palavra do Senhor em Provérbios 3:5 nos diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Agora o nosso irmão Paulo Vitor vai ler Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele, como a árvore plantada junto às águas, estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de seguidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Amém. Amém. Presta atenção nos capítulos 2. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado. É 56, 3. Amém. Salmo 56. Amém. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Senhor, Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Só isso. Mas aleluia. Tem um verbo que salta nesses três versículos que chama muita atenção no meu coração. E esse verbo é confiar. Confia. Nós confiamos. Muitas pessoas aí fora, se você perguntar para elas se você acredita em Deus, elas vão falar que acreditam. Mas e se você perguntar, você confia em Deus? Eu me fiz essa pergunta hoje. E a primeiro momento a gente sempre fala, eu confio. Né? Mas e na hora que a gente para refletir, o que é confiar de verdade? A palavra de Deus, ela nos ensina que a gente deve ser como criança. E você já viu como uma criança confia no pai, na mãe? Você já parou para refletir? Quando uma criança, a gente segura na mão dela e ela pergunta para onde vamos, e aí a gente fala para ela, nós vamos para tal lugar, e ela sabe que a gente sabe o caminho, elas só não seguem. E aí Deus falando comigo fortemente mesmo. Hoje eu estava sentado conversando com umas pessoas bem queridas. E aí, sabe, quando você sai de si, ali está todo mundo conversando. E aí Deus revela algo para você tão tremendo, que era, Deus me revelava sobre algo como confiar. É quando eu estava ensinando meu filho a andar de bicicleta. Ele tinha uma bicicletinha bem pequenininha, né? E aí ele já sabia andar nela com rodinha para todo lado. Fácil, uma rodinha super fácil, mas ele precisava elevar de nível.
E aí ele ganhou uma bicicleta maior, e aí nós colocamos uma rodinha, e eu lembro que na época eu cheguei para ele e falei, filho, já está na hora de você aprender a andar sem rodinha, né? Ele, rapaz, mas será que eu dou conta? Eu falei, você consegue, eu vou te ajudar. E aí, olha só para você ver o que é confiança. A confiança é, primeiro eu vou te empurrando, e eu ficava ali, empurrando ele para todo lado. E aí depois que eu vi que ele pegava uma confiança, eu falei, agora eu vou te soltar aos pouquinhos. Eu vou te soltar aos pouquinhos, meu filho. E aí eu soltava e tinha dia que esborrachava no chão todinho. E aí eu tinha que ter a sabedoria de que ele falava para mim simples assim, eu não vou andar mais, não quero saber mais. E chegava todo nervoso, e no outro dia eu tinha que ir lá convencer ele de novo, vamos de novo. E ele confiava, e até que chegou a hora que ele aprendeu, com muita queda, né? Com muita tribulação. Mas ele, o Senhor, trazia mais fortemente sobre confiar no coração. Quantos cristãos hoje vivem afadigados, nervosos, agoniados com as tribulações do próprio dia, porque ele quer ter o controle de tudo. E nós temos que ser sinceros, nós não temos o controle de tudo. Por isso vivemos em comunidade, por isso precisamos um do outro, por isso precisamos da ajuda um do outro. Ontem mesmo eu precisei, meu Deus, e agora lembrei que eu tinha um irmão que poderia me ajudar em algo e ele me ajudou. Mas é confiar no Senhor, é isso. É confiar, é ir além do nosso entendimento, além daquilo que nós podemos fazer ou agir, porque tem dia que sai do nosso controle. Tem dia que Deus fala, agora nós vamos para tal caminho. E a nossa confiança em Deus? Porque a gente pensa que vai ser sempre o mar de rosa. A gente pensa que não tem tribulação, a gente pensa que não tem dia difícil, a gente pensa que a gente vai montar na bicicletinha e sair andando e não tem tropeção, não tem queda, não tem machucados, não tem. Mas a vida cristã é como aprender a andar de bicicleta. Vamos tropeçar, né? Vamos entender que sabemos pouco, mas podemos crescer mais, ensinando. Se você for ver, o que a pastora falou que foi tão tremendo, que as pessoas falam que a gente aprende mais ensinando que lendo. E a vida cristã é isso, é confiar em Deus. E confiar em Deus, se você for olhar os homens da fé, foram homens que não eram os melhores. Foram homens que não eram os mais poderosos ou os mais ricos. E piorou os que tinham os controles de tudo. Muito pelo contrário, Deus escolheu os improváveis. Mas eram os improváveis que confiam em Deus, que não se estribou nas suas próprias forças, que não confiou no seu próprio entendimento, é que eles confiou apenas no que Deus falava. A gente acha tão bonitinho, né? Ler lá que Pedro fala, Senhor, sobre a tua palavra lançarei as minhas redes. Mas e na hora de nós confiarmos e sobre a palavra do Senhor lançar nossas redes nos dias difíceis? Porque no dia bom é fácil, no dia bom é facílimo. Mas e no dia da tribulação nós temos que olhar e seguir simplesmente a nossa fé. Seguir simplesmente a nossa doutrina, que é a palavra de Deus. Não é o que o homem diz, não é o que o homem acha bonito. E a fé é louca para este mundo. E muitas vezes vão te chamar de louco. Mas você tem coragem de ser louco bastante, de sobre as palavras de Deus jogar as suas redes para colher vários peixes? Ser diferente da humanidade, andar na contramão do mundo, fazer o que Deus quer, ser capaz de mudar a mente. Rapaz, eu conversando com meu irmão hoje, e eu falei para ele, você não quer pregar lá na igreja hoje não? Porque ele estava falando tão lindo sobre mudança de mente que eu fiquei. Ele falou que trabalhava num lugar e ele era líder dos jovens, que ele estava muito jovens lá, e eu tinha muitos jovens, ele falou, rapaz, era cada um mais tribulado que o outro. E eu tinha que ter a sabedoria de que era mudança de mente, eu não podia mudar eles, eu tinha que convencer eles que eles tinham que mudar a mente deles. E é algo que se a pessoa não querer, não tem jeito. E confiar em Deus é tremendamente difícil. A gente pensa que é fácil, da boca para fora é fácil. Mas e no dia que os boletos são maiores que o nosso pagamento? Ou no dia que o nosso casamento está em dificuldade? Ou no dia que o nosso filho simplesmente não quer vir para a igreja? Ou no dia que a gente tem que orar para uma pessoa que está pouco se lixando para nós, e muito pelo contrário, outro veio falar que aquela pessoa que a gente orou estava falando de nós lá na rua.
Ou no dia que alguém vem como Pedro falar para Jesus, né? Uma palavra que parece tão fácil. É necessário mesmo você passar por tudo isso? Mas Deus já tinha te falado. E aí, se você for olhar nos heróis da fé, coisas que parecem inacreditáveis demais. Você já teria coragem de entrar pela fé numa jornada? Ou pela fé encarar um batalhão? E aí, pela fé, você ir falar com Deus e Deus falar: tem gente demais? Pode diminuir? Que a gente olharia e falar: não vai dar certo isso. Mas confiar em Deus é simplesmente seguir a palavra dele. É seguir a palavra dele em todas as nossas áreas. Não é só a metade. Não é só o que a gente acha agradável. Confiar em Deus é confiar em todas as áreas. Que a gente até... Porque tem muita gente cansado, tribulado, transtornado e até afastado, porque confiou em homens, confiou na sua própria força, confiou em pessoas e não confiou totalmente em Deus. Porque Deus não nos prometeu dias fáceis, mas Ele prometeu que estaria conosco. Ele não nos prometeu que seria fácil, mas Ele disse que Ele sempre estaria conosco. E se passasse pelas águas, Ele estaria conosco. Se passasse pelo fogo, Ele estaria conosco. Mas tem coisas que não vai sair do nosso agrado. Porque nós é carne. Né? E agradar a carne é o que nós mais queríamos. Eu achei tão lindo, né? Esses dias me estão pregando, o tanto que mudou os testemunhos das pessoas hoje. Hoje você pouco escuta testemunhos de mudança. Testemunhos de pessoas que pediram perdão. Testemunhos de pessoas que abandonou algum vício. Testemunhos de pessoas que estão lutando para abandonar algo que não agrada a Deus. Mas sabe qual é os maiores testemunhos hoje? É o que agrada a nossa carne. Eu ganhei um carro, eu achei a minha carteira, deu tudo certo. São sempre os testemunhos que agradam a nossa carne, mas são poucos os testemunhos de confiança em Deus. Os testemunhos de que Deus me levantou para orar. O testemunho de que Deus me ajudou nessa situação. O testemunho de que Deus me ajudou nessa palavra. O testemunho de que eu estava orando e Deus me revelou através dessa palavra para mim fazer tal coisa. E sabe quando Deus revela? É quando não agrada a nós. E eu posso confirmar, irmão, eu tenho algum tempo de caminhada com Deus e muitas das vezes eu questionei Deus. Muitas das vezes eu pedi prova com Deus. E Deus falando, Deus dando direção. Mas aí, às vezes, a gente escuta demais a plateia. Deus ensina tudinho. Eu te trouxe para isso, para aquilo, e é para fazer isso, é para fazer aquilo. Mas aí vem uma abençoada com um testemunho, um conselho aqui. Será mesmo que é Deus isso? Será mesmo que é Deus nessa tribulação toda? Será mesmo? Mas aí você não enxerga Deus nas pequenas coisas. Você só enxerga, você quer ver Deus do jeito que agrada a você. É forte, Jesus, obrigado. Eu não sei se Deus te levantou para pregar para um ou para muitos, mas faça com amor para Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Eu Deus. não chegar aqui e pregar uma igreja igual eu. Tem muita gente aqui para a gente falar de Deus, de confiança em Deus, de amor em Deus. Mas é no dia que a gente olha para essas cadeiras e só tem ela, e a gente tem que pregar com amor, dói. Mas a gente faz, porque sabe que a gente não está fazendo para o homem. Foi Deus que levantou. E o dia que a gente vai lá fora, pescar, porque pescar aqui é bom. Eu falar para vocês, poucos vão me questionar, mas lá fora a maioria vão questionar a gente. E Deus põe a gente para falar umas coisas, às vezes, que a gente pensa assim: será mesmo, Deus, que eu tenho que falar isso para essa pessoa? A gente olha para uma pessoa sorrindo e tem que falar para ela de confiança, de mudança, de transformação. E você olha assim, aparentemente por fora, aquela pessoa está tudo bem, mas por dentro, às vezes, está desmoronado. E só Deus conhece o íntimo do coração daquela pessoa. Às vezes a gente quer tanto que o profeta vem na gente e revela coisas maravilhosas para a gente ficar cheio. Mas e quando o profeta é usado por Deus para revelar aquilo que ele falou no íntimo do nosso coração, sobre mudança, sobre transformação, sobre confiança, sobre algo grandioso nas nossas vidas? Eu acho que esse profeta estava na carne. Confiar em Deus é isso.
E você quer ver uma coisa bem legal? Eu estava lendo, eu estava refletindo, né, no meio do caminho vindo para cá. Andar com Jesus é eu vou falar assim, bem no linguajar bem goiano, né? Jesus é uma coisa bem legalzinha assim. Ele chega nos discípulos dele, ali vai em Mateus 8. Quem leu o livro, eu sei que aqui nessa igreja tem um leitor de Bíblia. Ele chega ali nos discípulos dele e fala assim: vamos andar de barco? Mas Jesus, vamos, né? Vamos andar de barco, né? Aí que hora? De noite? De dia? Não, de noite é muito barato. Melhor, vamos esperar dar de madrugada, que aí tem tempestade, aí fica mais legal ainda nós andar de barco de madrugada e na tempestade. E aí o que Jesus faz? Vai dormir, meu amor. Vai dormir numa tempestade, o barco balançando pra lá, tá lá em Mateus 8, não é? Eu estou inventando da minha cabeça aqui, não. É Mateus 8, pode lá ler. Aí o barco balançando pra lá e pra cá, Jesus sabe o quê? Confiando. Confiando. Aí às vezes a gente confiando e ensinando o quê? Os discípulos a quê? Confiar. E os discípulos o quê? Meu Deus, Jesus acorda, pelo amor de Deus. Olha como é que está a tempestade, você aí, simplesmente confiando. E quantas das vezes Deus colocou no nosso coração simplesmente para confiar? Eu, às vezes, esses dias para trás, eu estava até pensando assim, gente, será que eu estou louco? Porque tanta tribulação, tanta coisa, e eu simplesmente estou tranquilo, parece que não me afeta mais, eu vou voltar, mas isso é confiar. É crer no Deus que a gente serve, é crer no Altíssimo, naquele que pode todas as coisas, aquele que criou o universo. E se Deus, até na hora que nós perdermos, nós ganhamos com Deus. Aleluia! Você já viu o que o apóstolo fala? Até a morte é lucro. Para quem chama Deus. Então não temos mais o que temer, nós andamos com o Altíssimo, aquele que pode todas as coisas. Aí a gente lê Salmo 91 com a ousadia, né? Mas aí a gente, você já parou para pensar o que é andar no vale da sombra da morte? Com confiança. Com confiança. Confiar naquilo que Deus falou dói, é difícil. Às vezes a gente acredita. Porque às vezes vai ser como José, a gente vai receber um soninho bem legal, onde todos se prostram para nós. Não, mas vamos voltar lá em Mateus 8, eu estou saindo sem falar do principal, quando Jesus agora fala o que dos discípulos, homens de pequena fé. Jesus está te ensinando a confiar e você simplesmente não confiou. Às vezes a gente olha para a tribulação e fala, agora nunca mais, Jesus, eu quero parar, eu quero desistir. Ah, Deus, olha só o que falaram para mim, Deus, olha só. Mas é necessário. Deus às vezes solta a mão da bicicleta para a gente aprender a andar mesmo. Deus às vezes não solta, mas empurra assim, ó, vai, caminha, marcha. Eu te dei ousadia, eu te dei sabedoria, eu te dei coisas grandes. Eu te falei na minha palavra que coisas maiores que eu fazia em meu nome você pode fazer. É porque ainda não vira, porque ainda não acredita, porque ainda não tem feito. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque você está esperando uma voz tão linda para louvar demônios, sendo que a sua voz é ungida para isso, para converter pessoas. Porque você está esperando ser o perfeitinho de todos para poder orar nas noites, na tarde, orar sem cessar. Ou porque você está esperando coisas espetaculosas acontecer para crer em Deus, sendo que o maior de tudo já aconteceu, que é o próprio Cristo descer nessa terra para nos salvar. Confiar em Deus é simplesmente isso. É como José fez uma noite, né? Imagina você tem um sonho bem legal, e aí você está com seu coração crendo, né? Aí seus irmãos pegam e te vendem, tudo parece que está ao contrário. Tudo parece que não está caminhando para o que agrada a Deus. E muitas das vezes na nossa caminhada, nós aprendendo com Deus, nós vamos olhar e falar que tudo está ao contrário. Assim, mas não era para estar assim, mas que em tudo Deus está nos ensinando algo. Você já parou no meio da adversidade, no meio da tribulação? Você já parou para perguntar o que eu preciso aprender com essa situação? Já parou para saber que tudo há um tempo determinado para Deus, para tudo? E que em tudo você está aprendendo? Verdade.
E que às vezes a gente quer acelerar o processo, a gente só quer cantar que é o dia da vitória, que tem sabor de mel a nossa vitória, mas muitas vezes a gente vai escutar, é um gosto amargo de ter que ir lá e ouvir também. É um gosto amargo de ter que orar estando certo. É um gosto amargo de ter que lutar contra o pecado, porque a gente pensa que é fácil. E é um gosto amargo de, às vezes, infelizmente, dói, mas a gente tem que falar, porque somos carne, que às vezes nós vamos ter que enfrentar, tropeçamos, caímos, e vamos ter que sacudir, levantar a poeira e confiar que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Amém. Não em nós. O que é mais difícil ainda. Porque tem muita gente parada na fé. Parou de caminhar, parou de fazer coisas grandes. Porque ele está simplesmente confiando no que ele pode fazer. No agir dele. Mas Deus tem coisas grandes para fazer através de você. Amém, Jesus, glória a Deus. Fica na hora que você começa a confiar em Deus. Glória, glória a Deus. Está na hora de você entender que quando Deus, às vezes, você vai orar e você não vai sentir uma arrepião. Ou você, às vezes, você vai chorar e não vai chorar. Às vezes você vai estrear a Bíblia e vai sentir sono. Não vai ter, parece que não vai ter revelação nenhuma. Nós somos carne, então temos que entender isso. Ou às vezes nós vamos começar a orar, aí falar assim, Senhor, obrigado, Pai, abençoe este dia está maravilhoso. Aí de repente você já desvia o pensamento e já vai lá para bolacha, o café que você quer comer, isso e aquilo. Mas confiar em Deus é saber que o alimento que Ele tem para você é bom. Confiar em Deus é saber que o dia que Ele preparou para você é bom. Confiar em Deus é falar para Deus assim, Senhor, segura em minha mão, me leva para onde o Senhor quiser. Segura em minha mão, Pai, e me direciona os meus passos. Você tem confiança para confiar em Deus neste ponto, de pedir a Deus para direcionar os teus passos? Ou melhor ainda, de ajoelhar no chão e antes de começar a orar, falar, Senhor, direcione minha oração, porque a tua própria palavra diz que nem horário seca. Nem horário seca. É o que nos diz lá em Romanos 8. Nós não sabemos nem o que havemos de pedir, mas é o Espírito que intercede por nós nas nossas fraquezas. Como não confiar nos Deus desse? Como não confiar no Senhor Jesus Cristo, que além de descer aqui com toda a sua glória, Ele nos deixou essa palavra tão abençoada. Ele nos deu essa palavra tão abençoada para que até no dia pior da nossa vida que nós errarmos, Ele deixasse uma palavra de confiança para nós, uma palavra de transformação. É difícil confiar. É difícil confiar até quando a tribulação salva o nosso coração. E você acha mais legal, né? Jesus, ele gostava muito de passear de barco de madrugada. Mas e o mais legal? Pior que ele está dormindo é ele mandar a galera ir para lá sozinha. Não, hoje vocês vão sozinhos, pode ir. Você já pensou nisso, irmão? Que confiança, que maravilhosa que aqueles discípulos tinham. Porque se fosse eu ia com Jesus, peraí. Eu não sei remar, Jesus, eu não sei. Esse negócio não vai dar certo de madrugada, Jesus. Eu tenho medo. De madrugada, Jesus, esse negócio não vai dar certo. É o melhor, desde a madrugada ele aparece que andando sobre as águas. Para mostrar que Ele é o Altíssimo, que Ele pode todas as coisas, que Ele é um Deus que você pode confiar nele, que a sua confiança tem que estar nele. Porque tem crente temendo algo tão pequeno, às vezes, porque simplesmente não tem colocado a sua confiança em Deus. Ele até acredita, ele até vem para a igreja, ele até acha legal estar aqui, sentar aqui, mas e na hora de confiar em Deus? E saber que se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer também, Ele é Deus. E saber que se Ele fizer foi bom, mas se Ele não fizer também, Ele é bom. Porque Ele entende o que precisamos e o que vai nos ajudar na nossa caminhada. É difícil confiar, mas é necessário. Glória a Deus. É difícil confiar, mas é necessário. Porque Deus tem algo grande para fazer através de você. Deus te escolheu para fazer coisas grandes através de você. Aleluia, Jesus. Glória a Mas é Deus. necessário você confiar que Deus vai fazer. Aleluia. Você viu ali
que a dona Heloísa leu, no dia da tribulação eu confiarei no Senhor. A gente só quer confiar no dia bom. Mas tem dia que salta do nosso entendimento. Tem dia que a gente olha assim e fala, agora, o que eu vou fazer agora? Sabe tudo do que eu planejei. Porque a gente quer ter o controle de tudo. Né? Não que seja errado a gente ter o planejamento do nosso casamento, o planejamento do nosso financeiro, o planejamento da educação dos nossos filhos, mas às vezes vai sair do nosso controle, é o que a palavra nos ensina aqui. Mas e aí, em quem está a nossa confiança? Nós vamos fazer o que o mundo acha certo ou o que a palavra nos ensina? Jesus, glória a Deus. E confiar é fazer o que a palavra nos ensina. Confiar plenamente no Senhor é escutar a voz dele, o direcionamento dele. Muitas das vezes você não vai escutar uma revelação do céu, muitas das vezes você vai ter que ficar simplesmente com a palavra de Deus. Uma vez eu perguntei algo para Deus e eu pensei, Deus, será que isso é certo que eu estou fazendo? E eu só escutei no meu coração assim, você acha que a palavra de Deus diz sobre isso? E eu já vi que deve ser. Confia no Senhor. Porque Ele quer relacionamento contigo e comigo. Relacionamento de confiança. Glória a Deus. De você saber que você pode segurar na mão de Deus e deixar que Ele conduza o caminho. Deixar que Ele te leve a pássaros verdejantes e as águas tranquilas. Saber que Ele até o barco quando Ele está dormindo. Ou depois quando Ele te põe sozinho, Ele aparece de novo para te socorrer e te fazer andar sobre as águas com Ele. Confia no Senhor, confia no Altíssimo, confia naquele que pode todas as coisas. Entrega tudo para Deus, entrega o reino para Deus, entrega tudo para Deus e deixa que Ele faça na sua vida. Confie simplesmente no que Deus pode fazer. O Evangelho é simples, não é o que nós podemos fazer, é a confiança em Deus. Não tem muita dificuldade em entender o Evangelho. É o homem que fica inventando a religião, fica inventando muitas coisas para a gente dificultar a vida no Evangelho. A religião inventa um monte de coisa para fazer pesar no fardo, mas Deus nos diz que o caminho é estreito e esse fardo não passa que o povo está enfrentando. Esse fardo não passa que o povo está enfrentando. Ou você confia plenamente em Deus, ou você vai ficar parado, segurado na mão de homens. Então confie plenamente em Deus, confie plenamente no que Deus pode fazer através da sua vida. Comece a escutar a voz do Senhor, comece a ter vida de intimidade com Deus. Quando eu falo vida de intimidade com Deus, não é você vestir uma roupa diferente, ou falar em línguas estranhas, mas é falar com Deus e saber que Ele senta para almoçar contigo. Tanto que é gostoso você se assentar à mesa para almoçar e saber que o Espírito Santo está aqui. Ou saber que você está dentro do ônibus, ou no seu trabalho, ou até no dia que você se sente o menor dos menores, o Espírito Santo está lá com você, enchendo seu coração de paz e de sabedoria. Glória a Deus. Confia no Altíssimo, confia nas coisas grandes que Ele pode fazer. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Sei que é difícil confiar. Confesso que até para mim é difícil. Aleluia, Deus. E tem hora que o Senhor só está andando bicicleta e a gente, meu Deus, e agora, Senhor? Eu vou cair, mas Deus segura na nossa mão novamente. Confie. Porque você vai olhar em dias e vai falar, ah, eu sou pequeno demais para isso. Aleluia, glória a Deus. Ah não, Deus, desse jeito parece tão mais fácil. Eu já falei para Deus assim, sabe? Deus tem tanto melhores que eu, tanto mais preparado que eu, Deus. Mas por que eu? Porque Deus não veio como ninguém. Aleluia. E Ele confiou em você. Verdade. Glória a Deus. Está na hora de você também confiar nele. Aí Deus te coloca em certo lugar. Você olha assim e fala, não é? E Deus fala, é para você. E você espera uma força tremenda assim, que você vai dar conta e de repente vem medo, vem a fraqueza, mas Deus fala, confie, porque eu estou agindo através disso. Aleluia, glória a Deus. Em situações que a gente fala, não dá, Deus, mas Deus coloca no nosso coração contigo. Porque o que é de Deus é profundo. Aleluia. Por mais que a gente tente arrancar, não sai.
árvore plantada profunda não sai. Por mais que o homem tenta derrubar, não arranca. Por mais que o homem tenta destruir, não arranca. Por mais que pessoas viram as costas, não conseguem parar o que Deus levantou para vencer. O que Deus levantou para ser. O que Deus levantou para levar o nome dele. E por mais que pessoas tentem parar, a nossa confiança vai estar em Deus. E nada pode abalar a igreja do Senhor. Nada pode parar a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor está com confiança em Deus. E a confiança em Deus. Porque Ele é o cabeça dessa igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja de cada um que está aqui. E cada um que está aqui está sendo direcionado por Deus hoje a confiar nele. Então hoje o Senhor te chama a entregar tudo. Entregar tudo. Glória. Aleluia, Deus. Quando eu falo em entregar tudo, eu vou contar um testemunho que aconteceu comigo uma vez na minha vida. Assim que eu converti, irmão, parece que tudo. Parece que o barco estava assim, ó, nas ondas. Eu enfrentei uma grande tribulação na minha área financeira. Eu pensava que eu ia perder as coisas que Deus tinha me dado. E aí eu ouvi uma pregação e onde o irmão estava falando de algo financeiro. E aí ele falou assim, olha, eu só passei por essa prova financeira quando eu entreguei tudo para Deus. E eu lá deitado na minha cama, naquele dia eu estava até bem febril. E aí eu levantei e falei, não, eu vou orar. E naquela época eu tinha uma mania de orar, eu vou orar no banheiro. Aí eu fechei a porta do meu banheiro e fui orar. E na hora que eu comecei a ajoelhar para orar, eu só ouvi no meu coração, isso é a vontade de Deus continuar. Eita, Irmão, aleluia, Deus. Mas aí eu pensei, mas aí também, né? Eu pensei, independente do que for, a vontade de Deus eu não posso olhar. Eu vou simplesmente orar e entregar tudo para Deus. E eu simplesmente orei, entreguei tudo para Deus naquele dia. Mas quando eu levantei, sabe o que Deus colocou no meu coração? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então ali, sabe? Pronto, vem a paz, é uma tremenda maravilha na nossa vida. E ali eu já tive a certeza. Vai dar tudo certo. Mas aí como? Aconteceu, simplesmente aconteceu assim, ó. Simplesmente aconteceu como aconteceu quando os discípulos chamaram Jesus e ele levantou do barco, estendeu as mãos e a tempestade parou. Ou quando os discípulos estavam com medo e viram que era Jesus. Então, independente de qualquer coisa, confie plenamente. Amém, Jesus, glória a Deus. Deus. Amém? Hoje eu te chamo a nós orarmos e entregar tudo para Deus. Entregar a Deus. Glória a Deus. Deixar o controle do nosso barco para Deus. Amém. glória a Deus. Vai ser a lição. E de lá nós já vamos estender para o nosso momento de arrependimento. Amém? Senhor, Aleluia. Deus Santo, Deus de maravilha, Deus Fiel, nós queremos te agradecer, ó Deus, por este mundo maravilhoso. Por esta palavra que nos ensina a confiar em Ti, ó Deus. Aleluia. Pai, e eu sei, Senhor Jesus, que assim como o Senhor falou comigo, ó Deus Senhor, o Senhor vai falar tremendamente ao coração dos meus irmãos que estão aqui, para que eles possam confiar plenamente em Ti. Cada um, ó Deus Senhor, tem passado, ó Deus Senhor, os seus momentos, sejam bons ou ruins, Senhor Jesus. Mas o Senhor, Papai querido, ó Deus Senhor, quer falar para eles essa noite, através da minha vida aqui, que está com eles, que está segurando na mão deles, independente de qualquer situação, o que eles têm que fazer é confiar em Ti. Confiar que o Senhor pode curar, confiar que o Senhor pode libertar, confiar que o Senhor pode transformar e confiar que o Senhor pode salvar. Papai, nós queremos entregar tudo a Ti, Pai. Os nossos medos, as nossas limitações, Senhor Jesus, sabendo que o Senhor vai entregar o fruto do Teu Espírito em nosso coração, Pai. Que é a paz do Senhor que excede todo entendimento, Deus. Senhor Jesus, nós sabemos que a fé é louca para este mundo. Nós sabemos, Senhor Jesus, que para muitos nós estamos aqui dentro, reunidos em Teu nome, louvando e agradecendo o Senhor, aquele que morreu por nós. Para muitos, ó Deus, Senhor, é loucura. Mas nós sabemos que a nossa confiança está em Ti. Entregamos tudo a Ti e para Ti, Senhor Jesus, porque tudo, ó Deus fiel, que fazemos é para o Senhor, ó Deus fiel. Nós oramos, Papai, nós também queremos orar, Senhor Jesus, arrependido das nossas falhas e dos nossos erros. Pai, assim como eu falei aqui, ó Deus fiel, a vida, Senhor Jesus, Papai, Deus, ó Deus Senhor, parece muito bom aprender a andar de bicicleta. Tem horas, Senhor Jesus, que nós parece, Deus Senhor, que estamos indo bem, Deus.
aí de repente vem alguma coisa no meio do nosso caminho, nós tropeçamos, Senhor Jesus. Nós vamos arranhando, Senhor. Mas é sobre a graça do Senhor na nossa vida, Senhor Jesus, que nós nos levantamos e tentamos novamente, Senhor. É sobre a graça do Senhor nas nossas vidas, Senhor Jesus, que vamos nos levantar depois, ó Pai, de falhar, Senhor Jesus, e crendo que o Senhor vai nos libertar e nos curar de todo o mal. Nós entregamos, Senhor Jesus, os nossos Deus, as nossas falhas, os nossos medos, as nossas preocupações, tudo aquilo, ó Deus fiel, que tem tirado a nossa paz, Senhor. Crendo que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou imaginamos, Senhor. Sabendo, Senhor Jesus, que o Senhor pode colocar contas financeiras no azul, sabendo que o Senhor pode trazer saúde, sabendo que o Senhor pode trazer paz, e sabendo que há um tempo determinado para tudo, Senhor Jesus, Papai querido, hoje, ó Deus do céu, estamos plantando a nossa semente em Ti, regando ela dia após dia, Senhor, e já estamos vendo o fruto, Pai querido, ó Deus do céu, das árvores, Senhor Jesus. Já estamos colhendo frutos, Senhor Jesus, e plantando mais frutos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Senhor, Papai querido, ó Deus do céu, que o Senhor, Pai, possa continuar fazendo através das nossas vidas, dia após dia, Pai. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém? Curva suas cabeças e estenda suas mãos. Amém. A senhora dele quer deixar algo para nós, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Pode coisar as mãozinhas que a gente tem recado para dar. Amém. Não fala, deixa quarta-feira falado. Meu Deus, eu sei, faltam ser 9 minutos. Já fiz o cartaz a respeito do nosso culto de oração. Amém? Amém. Estava em oração, né? O Senhor estava nos direcionando a estar iniciando uma campanha a respeito das causas impossíveis da nossa vida. Glória a Deus. A respeito daquilo que nós queremos colocar diante do Senhor. E essa palavra vai estar lá em Efésios 3, vou estar lendo aqui a partir do verso 14, que diz assim: por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, os conceda que sejais fortalecidos com o poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? Glória a Deus. O tema central é: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai nosso Senhor. Amém, Jesus. Em algumas outras versões está eu, Paulo, né? Por essa causa me ponho de joelhos. Por isso que aqui, no nosso caso lá, que não está dando para vocês lerem direito, mas eu vou enviar no WhatsApp hoje ainda. Você vai substituir esse nome e vai colocar o seu nome. Como que vai ser? 7 quartas-feiras. Se for da vontade do Senhor, a gente estende. Senão, a gente faz as 7 quartas-feiras. A gente vai vir para o círculo de oração. Você vai trazer escrito num papel quais são as causas que você quer guerrear junto conosco aqui em oração. Aquilo que é impossível aos teus olhos. E o Senhor, Ele colocava no meu coração, arremetendo salvação, arremetendo transformação. Quem da sua casa, quem da sua vida, ou você mesmo, o que você gostaria que fosse transformado na sua vida, né? Já foi testemunhado aqui, né? Quem da sua família você gostaria que você visse de ver convertido verdadeiramente? Quem você gostaria de ver fortalecido? Quem você gostaria que estivesse aí do seu lado dando glória a Deus e aleluia nessa hora? Então você vai colocar no papel e nós vamos, nessas quartas-feiras, nós vamos orar, vamos ler uma palavra, vamos louvar somente um hino e o restante do tempo nós vamos dobrar os nossos joelhos e vamos orar por essa vez. Amém? Glória a Deus. Então convidem aqueles que, porque é muito fácil, irmãos, e acontece muito. Ô, irmão Paulo,
tribulada, me ajuda, ora por mim, né? E essas pessoas aí você vai pegar e falar assim, não, eu começar uma campanha agora, né? Então vamos colocar no joelho junto comigo. Ah, mas sua igreja é longe. Não, eu lá na minha igreja, você lá na sua casa. Na hora que eu estiver lá no culto, eu vou mandar mensagem para você. Irmã, eu estou dobrando meu joelho agora, tá comigo? Amém? Porque o Senhor, Ele opera. Onde a gente não alcança, a mão do Senhor alcança. E a gente precisa exercitar a nossa fé e ensinar as pessoas a não depender de nós e sim confiar no Senhor, como foi abrevado aqui essa noite. Amém? Glória a Deus. Então, a partir de quarta-feira agora, e você que vier, se não for caso de doença, que for caso de trabalho, não falte. Não falte, não quebre. Corrente de oração, irmão, a gente não se quebra. Amém? Se você começar, vai até o fim, firme, forte e fiel. Senão, nem começa, nem entra na guerra. Não, eu vou para o culto de oração, mas eu só vou o dia que der mesmo. Não vou participar da campanha. É melhor do que você vir e falar que vai ficar firme e não ficar. Porque, irmão, é algo que vai mexer. Então, você que está aí na lerdeza do jejum, comece a jejuar. Comece a jejuar pela tua vida. Amém? Não fique esperando campanha, não. Porque quando chega essas campanhas, você já tem que estar fortalecido para você guerrear. Então, agora, nessas quartas-feiras, se não dá para você jejuar na quarta, jejue qualquer dia da semana. Mas peça ao Senhor esse revestimento. Sabe por quê? Para não ficar aquele negócio. Toda vez que a gente começa uma campanha, começa todo mundo a ficar, ó, igual uma formucha, porque não aguenta a aprovação, não aguenta a luta. Então vamos começar diferente, já vamos começar a se aprofundar nesse amor de Deus, que é isso que Ele quer para nós, que a gente venha conhecer o amor dEle, porque a vitória está no amor de Deus, no perdão dEle, na salvação dEle. Então a gente não é crente derrotado para andar debaixo do pé de Satanás, não. É o Satanás que tem que andar debaixo dos meus pés. Nós vamos ter testemunhos para contar antes, durante e depois. Você já vai chegar na quarta-feira aqui, ó, doido para contar as bênçãos que o Senhor já está fazendo na sua vida. Amém? Glória a Deus, eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. E ali atrás tem uma lembrancinha para as mães. Depois cada mãe pega, tá? Uma lembrancinha. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Creio que através dessa campanha vai ter muito testemunho. Amém? É igual eu falei para o irmão Brian um dia. Cada religião tem a sua forma de pagar o seu preço. A nossa é simplesmente orar, né? Então vamos orar com fé, crendo que Deus vai fazer coisas grandes. Coloque-se de joelho pela sua casa, pela sua família, pelos seus amigos, pela empresa que você trabalha, pelo seu negócio, porque você vai ver coisas grandes acontecer através de você. Confia simplesmente no Senhor. Amém? Pai, obrigada, Jesus, por este culto maravilhoso. Com o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito Santo de Deus estejam com todos, não só hoje, mas para todos, sempre, todos digam amém. Louvado seja o Senhor. Só tá preparado ali, ficar mandando louvor. Dar um testemunho e louvar um livro. Não sou pagando. Pode deixar comigo que eu sou pai e pai mãe. Pai, mas nem você não sabe assim, Mas não pode deixar agora.